No ar, a partir de agora, Jornal da Cidade, com a equipe de jornalismo da Rádio Cidade FM. Entrevistas, o que foi destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Meio-dia com 30 minutos, boa tarde Ibirubá, no ar o Jornal da Cidade, edição desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Temperatura aqui nos altos da Mauá marcando 30 graus e 5 décimos, sol brilhando aqui na região do Alto Jacuí. E nós estamos abrindo a programação de jornalismo da tarde de hoje para um timaço de apoiadores culturais. Conosco, Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Cicobi, Crédito Itaipu, na rua Tiradentes, mais que uma escolha financeira. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Conosco também a Copeagri, semente de um novo tempo. E esse ano de 2026, Copeagri fazendo 25 anos, somando forças, multiplicando conquistas. Vence tudo, forte até no nome. Delta Sul, sua casa, como você sempre sonhou. AMZ Grãos, armazenamento com a qualidade dos silos de concreto. Brava Clinic e Não Mais Pelo, Rua do Comércio, ao lado da Giros pelo Mundo. Amanhã, quinta-feira, 19 horas, com live especial na página da Rádio Cidade e também no Instagram. Grupo Arquimarx, tudo para construir e reformar. Cotrisoja, referência no cooperativismo do agronegócio. E Mecânica Ristoff, de Renato Ristoff e Filhos. Estamos ao vivo já em facebook.com/Rádio Cidade Ibirubá, com o nosso convidado aqui da tarde de hoje, Odair Funk, administrador do Hospital da Comunidade Anis Dias. E hoje vamos fazer um balanço aí de 2025 e projetar o que vem pela frente em 2026, passado aí o Carnaval e efetivamente iniciando o ano, né, para as escolas que hoje retomaram aulas, aqui as escolas estaduais, semana aí de volta às aulas também nas escolas particulares e as escolas municipais retomando aulas aí na próxima semana. Então, estamos efetivamente com o início do ano de 2026 consolidado e agora a gente precisa olhar aí para as nossas instituições de saúde e ver como está a fotografia nesse momento aqui e o que vem de desafios pela frente. Odair, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Dizer que já havia esse convite sido feito lá antes das minhas férias pelo Jardel. Nos encontramos na academia. E naquela oportunidade eu pedi para ele dar uma prorrogada, porque a gente estava saindo de férias e agora retornando aí às atividades já há alguns dias. Acho que é importante virmos aqui, né, além de prestigiar aí esse veículo de comunicação que tem uma grande audiência, também relatar aí para a comunidade algumas ações que estamos em mente de construir neste ano de 2026. Odair, como foi o 25? Qual é o balanço hoje do Anis Dias? Fechou positivo? Fechou 0-0? Como é que os números se apresentaram aí? Bom, André, assim, o ano 2025 foi um ano difícil, não só para o Anis Dias, né, mas nosso município também aqui foi muito atingido, né, e quer não queira, estamos vivendo numa região agrícola, né, onde que o impacto dessas frustrações seguidas de safra aí tem causado, né, alguns percalços aí pro comércio, para a indústria, e na área da prestação de serviços não é diferente, né? O hospital vive hoje com pouco recurso de custeio, basicamente toda a sua fonte de receita é em cima da prestação de serviços, e essa prestação de serviços, muitas vezes nós estamos falando de procedimentos eletivos, e no momento onde que as pessoas estão gastando, né, o mínimo possível, obviamente que esses procedimentos também são postergados, enfim, são jogados mais para frente. Então, 2024, né, nós, historicamente, o hospital tem um déficit operacional, né, e que a gente consegue
regular ele através dos recursos extraordinários que captamos ao longo do ano, que são as emendas de custeio federal, as emendas impositivas, alguns projetos aí junto ao governo estadual. Então, em 2024, a gente havia encerrado, né, o ano com um resultado positivo de 324 mil. 2025 não temos o resultado oficial ainda, mas imaginamos que vamos fechar muito próximo do zero. O Hospital Anis Dias talvez faça parte hoje de um rol de 5 a 10% dos hospitais do Brasil que tem fechado com resultado positivo ao longo dos últimos 3, 4 anos aí, e isso obviamente que é fruto de muito trabalho da comunidade toda, não é da administração do hospital, não é somente do corpo técnico de funcionários, mas sim daquelas pessoas, daquelas entidades, né, que acreditam no nosso trabalho, que têm feito ações, né, os agentes políticos, independente de cor partidária, sempre muito atuantes junto ao hospital, e a gente vê o resultado que esse trabalho dá, né? Porque nos tira de um déficit operacional anual que ele gira em torno de 2 milhões de reais para um superávit aí de 300, 400 mil por ano. Então a importância, né, desses trabalhos, e a gente sempre tem procurado reforçar isso aos parceiros que têm aí uma afinidade com a instituição. O hospital vive de vender serviço, né, Odair? E aí essa é uma das questões que sempre causa uma certa confusão aí na comunidade, né? As pessoas acham que lá no Anis Dias é tudo de graça. E não é. Deveria, né? Se tu for olhar o pé da letra, o que a Constituição diz, deveria ser, como muitas outras coisas hoje que a gente, em tese por lei, tem direito, infelizmente, na prática, o recurso se torna insuficiente. Quando a gente fala disso, né, nós temos que rever o modelo político de como hoje os recursos são geridos, né? Hoje tu pega realmente o Ministério da Saúde tem um orçamento gigantesco, né? Mas quando se fala em destinar recursos, e talvez o governo, sob o olhar de resolutividade, esteja correto, eles são concentrados nas regiões metropolitanas, de grande densidade demográfica, né? Então, se tu pegar aqui o Rio Grande do Sul, a região metropolitana ao redor de Porto Alegre fica com 85%, 90% do orçamento. Aí mais uns 5% desse orçamento são distribuídos nas regiões polo, Passo Fundo, Santa Maria, Lajeado, onde existem serviços, né, com uma maior resolutividade. Juí hoje crescendo muito, né? E aí sobra lá 5% dessa fatia para nós ratear nos demais 400 e tantos municípios, aí 400 e tantos hospitais que temos espalhados pelo Rio Grande. Então, muitas vezes, a mão do governo federal, ela chega com pouca força aqui na nossa comunidade. Tanto é que hoje, por exemplo, o contrato do hospital com a União é de 695 mil. Se dependêssemos deste recurso apenas, o hospital funcionaria uma semana. Essa viabilidade econômica, né, de manter o hospital de portas abertas, através de convênios com o Estado, que paga aí portas de entrada, convênios com a Prefeitura, que aí a soma desses recursos, aliados à captação de recursos de emenda e outros recursos de alguns convênios pontuais, às vezes de melhoria na infraestrutura, acaba gerando, né, o equilíbrio aí, dos convênios públicos. Mas este equilíbrio, 30% dele, muitas vezes está contabilizado aquele número que vai na parede, que vai do equipamento, que não é fluxo de caixa para o hospital. E agora, André, a partir do ano passado, né, é importante que o ouvinte também entenda isso. Os nossos funcionários muitas vezes fazem confusão sobre isso, né? O recurso que vem de emenda, ele não é um recurso livre. Ele, para o hospital receber, ele tem que aprovar um plano operativo junto ao órgão concedente, normalmente junto ao Estado. E neste plano, normalmente, o recurso fica gessado em várias rúbricas. A partir do ano passado, lá com aquela nota técnica que saiu do Supremo Tribunal Federal, os recursos ficaram mais gessados ainda. Antigamente, o hospital pegava, devolvia em serviço para o Estado 20% do valor do custeio, e os outros 80% ele tinha uma liberdade para aplicar no seu custeio em diversas ações. Hoje, praticamente, todo o recurso que foi designado por emendas parlamentares, sejam elas individuais, de bancada ou de comissões, terão que ser aplicados na compra de serviços. Então, reduziu muito o recurso de custeio para o hospital, o recurso livre, digamos assim. Ele agora vem com a finalidade de cumprir metas
quantitativas de procedimentos, ou seja, ele vai poder ser usado para pagar profissionais, para pagar exames complementares, para pagar insumos, mas muito pouco para pagar aquelas outras necessidades que são vitais para o hospital funcionar, como despesa de pessoal, como manutenção, né? Hoje a gente tem várias despesas que são fixas no mês. As pessoas muitas vezes não têm noção, mas às vezes para tu usar um sinal aí do órgão que regula as rádios, tu paga uma mensalidade, né, Andrei? Nós lá pagamos mensalidade de prestador de serviço para manter os equipamentos com laudo técnico, nós pagamos mensalidade para disponibilizar sinal de internet para o cidadão que usa lá, para o profissional. Enfim, tem uma série de despesas fixas que às vezes as pessoas não se dão conta que elas existem, né? Nós temos responsabilidade técnica para gerador, responsabilidade técnica para equipamento cirúrgico, enfim, uma série de coisas que não podem mais ser pagos com esses recursos que vêm do governo federal, que antes eram pagos. Então, cada vez mais está dificultando essa gestão por o hospital não ter hoje um melhor convênio. Então, como que a gente vai resolver isso, André? Vamos voltar aqui à luta de 2024, né? Passamos o ano inteiro, ano passado, lutando por aquele recurso dos leitos de retaguarda clínica, que não saiu. Iniciamos o ano 2026 agora trabalhando essa demanda, né? Com grande expectativa que neste ano, até em razão de ser um ano eleitoral, sejamos contemplados, até porque talvez quem vai precisar de voto vai ter interesse de correr atrás disso, né? Até para ter feitos na comunidade para poder divulgar. Que aí sim, né, a gente está falando de um convênio que vai aportar 2.076.000 por ano no hospital. Frente aos 695 atuais, a gente está falando aqui de uma ampliação de 4 vezes o valor do convênio. E aí vai criar, obviamente, um equilíbrio operacional nas contas do hospital e com isso os recursos extraoperacionais poderão ser usados, né, com mais facilidade, mais tranquilidade para suas demandas específicas. Hoje, Odair, o grande pleito é esse, né? Liberar os leitos de retaguarda, estão prontos, a ala está nova, tudo novinho lá, instalações, mobiliário, já tem alguma coisa de mobiliário? Falta alguma coisinha ainda que até nós apresentamos agora, quando eu estava de férias, teve uma audiência lá em Porto Alegre com a secretária de saúde, Arita, aonde que quem nos representou foi a enfermeira Vanessa e a nossa supervisora Adênia, juntamente com o Rogério, representando o município, o Rogério e o Tuta estiveram presentes, uma agenda aí conseguida pelo Clair, né, o secretário lá do gabinete do vice-governador, Clair Kuhn, e encaminhamos esse pedido aí do recurso complementar para os móveis, que é algo em torno de 100 mil. Também encaminhamos uma demanda para regularizar a nossa central lá de energia e a obra da sala de raio-x, né? Nós já estamos com o raio-x ali há quase um ano comprado, está na caixa, como diz o outro, né? E é um equipamento que vai melhorar muito a assistência da comunidade. Só relembrando, na época foi uma indicação que veio através de custeio pelo deputado Covatti Filho, um trabalho da ex-vereadora Dileta, né? Que a gente acabou talvez colocando a carroça na frente dos bois, como se usa no ditado popular, né? Não imaginávamos que o raio-x precisaria ter uma adequação do nosso sistema de energia para instalar ele. Então, gerou esse transtorno e hoje, como a nossa medição é antiga, Andrei, a RGE, para aumentar a carga, exige que ela esteja dentro do padrão. Sim. Ou seja, nós vamos ter que construir ela num outro local, já adequada aos novos padrões, né? E hoje esse custo aí é algo em torno de R$500 mil para fazer essa adequação. Então fizemos esse pedido no estado, mais algo em torno de 230 mil para adequação da sala do raio-x lá, que tem obra e revestimento, né? E aí mais 100 mil para essa aquisição dos imóveis. Protocolamos projetos lá na ordem de 850 mil reais. Parte deste recurso, acho que vamos ser contemplados pelo Avançar RS, prioritariamente os móveis, né? Ali do andar que está aguardando liberação do custeio federal. E outra parte vai abrir agora a possibilidade de nós construir por um projeto que foi aprovado ano passado aí na Assembleia, que é o de estruturação através do ICMS, né? A exemplo que foi construído aquele projeto dos acessos asfálticos aí, que
que as empresas que pagam ICMS puderam subsidiar, né, auxiliar no subsídio do asfaltamento, principalmente das ligações de cidades menores, como aconteceu aqui, a nossa RS 506 aí. Agora vai ter essa oportunidade para os hospitais. Então nós estamos vendo isso com muita expectativa, até porque estamos numa região, né, que tem grandes pagadores de ICMS, que talvez vá nos permitir fazer bons projetos, apresentar e ser contemplado com recurso. Porque isso não significa daí um desembolso da empresa, né, um aumento de gasto, é um redimensionamento de recursos. Ao invés da empresa pagar o ICMS, ela destina para o projeto de melhoria do hospital. Perfeito. Odair, eu estou acessando aqui o portal do Governo do Estado, tem uma notícia ainda lá de 2024, né, sobre o repasse de um recurso para o Hospital Anis Dias. Eu queria saber se esse recurso chegou, 403 mil para equipamentos de autoclave, monitoramento dos pacientes, de informática e dispositivos de cozinha industrial e lavanderia. Isso, esse recurso chegou, foi aplicado, até estamos agora fazendo a prestação de contas dele, sobrou um saldo de 30 e poucos mil do objeto do convênio, que vai ser devolvido, inclusive, né, que não foi usado todo o recurso, porque uma coisa, quando tu faz o projeto, tu tem orçamento. Depois, quando tu vai para a compra, quando normalmente tu tem o recurso, tu consegue barganhar preço com os prestadores e acaba diminuindo os custos. Então, sobrou um recurso. Esse aí foi adequado à cozinha, com alguns itens que, inclusive, eram objeto de apontamento da própria vigilância. Foi feito toda a reestruturação da nossa parte de TI lá, com mais segurança, no breaks mais potentes, servidor novo, aumento do sinal, né, que lá embaixo no ambulatório era um problema em razão do concreto, das chapas, né, por ser 4 andares. Muitas vezes o próprio profissional médico tinha dificuldade de receber os exames de tomografia, que são imagens pesadas, né, então a gente ampliou toda essa parte aí, readequamos toda a parte da questão do CME, que é o material esterilizado, que tivemos no passado problema com nós tínhamos uma autoclave antiga lá que volta e meia estava dando pau, né? E quando ela parava, praticamente parava o bloco cirúrgico, porque ela era o coração ali do material esterilizado. Então, com esse recurso, conseguimos adquirir uma esterilizadora nova, né? Conseguimos melhorar ali a parte de lavagem de materiais sensíveis, que nós temos a questão das cirurgias de oftalmo, que hoje tem todo um regramento específico, né? Então, um recurso muito bem aplicado. Junto com este recurso, também teve um segundo projeto, e aí eu tenho que aproveitar também para dar louros, né, dar crédito ao trabalho que o Rodrigo Grave fez. Esses 2 projetos foi o Rodrigo que fez lá, o nosso assessor lá da área administrativa. E tem um segundo, que é o telhado do hospital, a substituição do telhado, toda aquela parte dos acessos lá do fundo, em cima do bloco cirúrgico, da cozinha, e você vai perceber nos próximos dias que todo esse telhado da fachada principal do hospital ali vai ser substituído, tá? Também um projeto que acho que captou 343 mil, esses 2 fazem parte da portaria 750, que o governo criou um programa para os pequenos hospitais, onde cada hospital poderia acessar até 750 mil. Nós então fizemos 2 projetos, logramos êxito nos 2 projetos e captamos algo próximo dos 750 mil. Este está atrasado porque é do teu conhecimento, eu já divulguei aqui outras vezes, nós hoje estamos solidários num processo judicial que eventualmente bloqueia as nossas contas bancárias. E este projeto estava com o dinheiro na conta, foi bloqueado, então quando bloqueia recurso público, a gente tem que fazer toda uma justificativa da origem dele e do destino, para que o juiz entenda, e esse bloqueio é ilegal, aí o juiz pega e acaba depois, né, deferindo a liberação. Mas esse trâmite dá 5, 6 meses entre o bloqueio e o desbloqueio. Então esse recurso foi desbloqueado no final do ano passado, e aí a gente agora está executando a obra, então, ali de substituição do telhado, que é algo também assim que eu sempre brinco, estamos semeando para o próximo administrador se preocupar com isso, né? É algo para mais 15, 20 anos vai agora. Vai sair o telhado frente, antigo do Anis Dias, isso, ali as telhas de barro. As telhas né? de barro ali sai toda ali daquela parte da frente ali, né? E aí vai ser modernizado aí para dar também mais segurança. Esse processo judicial, para quem não sabe, Odair, é referente a quê? É um erro médico que ocorreu no passado, né? Um profissional médico foi condenado e o hospital é solidário, né? Então, hoje, toda vez que o juiz pede bloqueio, ele vai na conta do profissional, se ele não acha recurso, ele
vem na conta do hospital, né? Então a gente inclusive está aí este ano construindo uma solução para tentar aí chegar num acordo com a família, pelo menos da parte do hospital aí, para a gente resolver durante este ano 2026 este processo aí, que nós entendemos não ter culpa, mas a justiça entendeu sermos solidários, então a gente está aí para também cumprir com o que é mandado judicialmente, né? Cristiano Lopes está mandando um abraço para o Odair, o Zé Felipe Gonçalves também, o Cristiano Gomes. O Cristiano Lopes, nosso jornalista que está aí afastado enquanto se recupera do procedimento que realizou aí no seu sistema vascular. Que Deus dê muita luz aí pro Cristiano, uma pessoa muito legal, um amigo da gente aí, passou, né, por momentos difíceis, mas vi uma mensagem dele nas redes sociais com os 2 filhinhos dizendo que está próximo agora de tudo se resolver, e a gente fica muito feliz, né? É um pai de família aí que com certeza tem muitos anos de vida pela frente, né? O William Pedroso Neves, queria aproveitar o espaço para perguntar porque a Corsã não está tirando a conta da água na Teobaldo Becker, na Planalto. Então fica aí o questionamento, a Corsã não está passando aí na Teobaldo Becker para tirar a leitura da água. E o João Carlos Metzdorf, ele pede aqui para o Odair, se puder falar sobre a questão das inadimplências no hospitais em geral. Tem inadimplência, Odair? Comentar antes de responder o mês, mandar um abraço para o Zé Gonçalves também. O Zé também é um parceiro da gente aí na instituição, também trabalha aí junto, fazendo políticas, né, para a família Covatti. Família Covatti são parceiros nossos de longa data, e o Zé também sempre tem um olhar atento aí às nossas demandas, inclusive é uma das pessoas assim que intermediou junto com a ex-vereadora dileta a questão do raio-x para Ibirubá, bem como também outros recursos aí que sempre estão chegando. Um abraço. Metz, assim, ó, a questão da inadimplência nos hospitais, né? Hoje a gente, em razão até de que o movimento particular, né, ele é pouco expressivo comparado como um todo, né? Então hoje, com a era do Pix, com a era do cartão, a gente realmente tem uma taxa de inadimplência muito menor do que anos atrás, quando a política normalmente de pagamento era regida por boletos, por cheques, enfim, a gente tinha uma demanda de cobrança maior. O que às vezes nos causa atraso é alguns convênios, por exemplo, o IP, que tem alguns regramentos, às vezes quando tem contas de valores mais altos, elas são bloqueadas, são solicitadas ao hospital para reanálise, depois normalmente são liberadas na sua integralidade, mas isso tem muito um viés de ganhar prazo para pagar. Então, às vezes a gente atende um usuário do IP aqui no mês de fevereiro e vai receber essa conta lá em maio, junho, porque ela passa, às vezes, por bloqueio, por reanálise de auditoria interna lá do Instituto. Mas, assim, no geral, hoje, a gente consegue tocar bem essa questão da inadimplência. Nosso desafio hoje na parte econômica, financeira, realmente é não ter recursos de custeio mensais fixos, que é o que daria aquela segurança operacional do dia a dia. Nós todo dia 5, dia 20, muitas vezes estamos brigando aí para pagar folha. Só para exemplificar agora, dia 5 de fevereiro nós estamos colhendo no caixa resultado das produções de dezembro e janeiro, que foram meses com pouco movimento. Por quê? Porque férias, aquela história dos procedimentos eletivos adiados, próprios profissionais médicos em férias, cai muito, né, o movimento no hospital. Então a gente depende assim da ajuda dos parceiros. Este mês, inevitavelmente, tivemos que nos socorrer da antecipação dos créditos pela parte da Prefeitura Municipal. Falamos com a prefeita, com o pessoal lá da contabilidade, com o secretário Rogério, tiveram a sensibilidade de nos antecipar aí parte da produção para nós não atrasar a folha. Então esses desafios que a gente vive aí, que com o recurso de custeio lá na frente, e talvez seja esse dos leitos de retaguarda a solução, nós vamos deixar de enfrentar no dia a dia aí. Odair, a gente falou do convênio com o governo federal, 700 mil por mês, está muito abaixo da expectativa, né? O governo que gerencia o SUS, e a gente tem o repasse estadual também. Como é que está esse cenário? Também está abaixo da expectativa, né? Nós hoje, com o governo do estado, na verdade, nós temos um contrato, né, que é o da Portas de Entrada, que eles nos aportam algo em torno de 62 mil por mês, se não me falha a memória agora. Andou tendo um reajuste, eu não estou com o número bem preciso, tá? E aí, com o governo federal, acho que é importante aqui passar para o ouvinte, né? Nós nos desafiamos ano passado aí, junto com o município, com a própria Coordenadoria de Saúde, que Ibirubá nós
vínhamos tendo uma prática diferente da maioria dos municípios. E vocês ouviram muito aqui ano passado, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a própria gestão pública, falando da necessidade de reduzir os gastos com Comage. O que acontecia? Todos aqueles procedimentos que eram feitos e cobrados do município, tanto lá no hospital quanto nas unidades básicas de saúde, não eram apresentados no sistema de produção federal e, portanto, eles não aparecem lá para o governo, né? Então, a gente começou desde setembro do ano passado montar uma reestruturação e hoje todos os procedimentos que nós fizemos lá no ambulatório, todos os pacientes internados, a gente está fazendo a apresentação no sistema SUS, claro que não recebendo, até porque o contrato com o SUS é um contrato fixo, né? Mas nós estamos preparando uma série histórica para daqui uns 4 meses, a nossa ideia é lá por agosto, setembro, porque agora a média histórica ela está prejudicada em razão da sazonalidade, ser uma época de baixos procedimentos. A gente quer pegar ali o início do inverno, pegar maio, junho, julho, agosto, talvez como parâmetro, montar o estudo lá em setembro, outubro, sentar com o Estado para tentar ampliar o nosso teto financeiro. Hoje, olhando os números que nós organizamos, a tendência é que a gente consiga dobrar o nosso teto financeiro, sair dos atuais 690 mil para algo em torno de 1.200.000. Isso é importante por quê? Porque também amplia lá a possibilidade de captar emenda parlamentar, que as emendas, relembrando aqui, né, elas sempre são aportadas até uma vez o teto que o hospital tem de contrato com o SUS. E paralelo a isso, então já em junho do ano passado, apresentamos no município um estudo para nós mudar a relação contratual com o município. Hoje nós temos uma relação por 3 ou 4 contratos, um para pagar plantão, outro que é por produção, outro que é para complementar o déficit que o SUS nos deixa, e a gente está propondo fazer uma subvenção, que é uma ferramenta jurídica que hoje a Prefeitura de Fortaleza usa com o Hospital de Fortaleza, a Prefeitura da 15 usa com o Hospital da 15, ou seja, é o que há de mais moderno hoje nas relações entre Prefeitura e hospitais. Por que eu falo isso? Porque ela define um valor mensal, que ele passa a ser um valor de custeio, e o hospital tem um cronograma de atendimentos que ele precisa realizar. Não realizando, sofre uma redução no repasse no ano seguinte. É a mesma relação que nós temos com a União hoje, com o Estado. Nós temos um contrato com o SUS, a cada 3 meses ele passa por uma avaliação de uma comissão tripartite. Se o hospital não atingir as metas, sofre corte no repasse. Atingiu as metas, segue o repasse normal. Então estamos em fase agora de construção. Alinhamos esse número aí praticamente no final do ano passado, aí agora está sendo revisado aí pela equipe da saúde, lá capitaneada pelo Rogério, pelo Everton, a turma ali da Secretaria de Administração, visando apresentar para a prefeita Jaque, né, o número final e a gente operacionalizar. Este contrato ele vai ser bom porque ele traz uma legalidade, digamos assim, definitiva para a relação do hospital com o município. Porque até então, muitas vezes, a gente vê ruídos aí nos bastidores. Ah, mas o tal procedimento foi cobrado 3 vezes. Não é que foi cobrado 3 vezes, a tabela às vezes está inadequada e aí se usa 3 códigos para complementar o valor principal. Então está sendo trabalhada essa questão da subvenção com o hospital e também a criação de uma tabela com as principais especialidades médicas, visando a gente ter uma relação contratual de acordo com o que acontece no dia a dia. Acho que é um grande avanço aí que a Secretaria de Saúde vai trazer, né? Eu já há anos vinha sugerindo essa mudança, porque também, não que fosse ilegal, mas de certa forma tinha uma conotação imoral, às vezes, as cobranças como elas eram encaminhadas. Então eu tenho assim como um grande avanço que vai ser feito aí, né, dentro de um trabalho sério e responsável que tem se construído ao longo dos meses aí com a atual administração. Como é que está este contrato com o município, então, Odair? Está em fase agora de finalização. Esse é um orçamento que a gente mais ou menos definiu um número, né, baseado num histórico, e agora ele está nos trâmites lá de estudo final do pessoal técnico para apresentar para a prefeita, e aí nós... Ano passado, por exemplo, 25, quanto em média o município repassou para o hospital por mês? Nós tivemos ano passado, na verdade, uma redução, tá, na questão do repasse do município. Principalmente no primeiro semestre ali, né, houve um início de redirecionamento de muitos pacientes para tentar conseguir via SUS, e aí
reduziu muito os serviços prestados na área de traumato, que aí deu um impacto lá na redução do hospital. Mas ao longo do ano o pessoal foi... É que é gestão nova, né? O pessoal também não tem muito conhecimento dos números. Ao longo dos meses ali, o pessoal foi começando a analisar os números e começou a enxergar que talvez ali não era o furo da bala, né? E aí, aos poucos, a relação veio se alinhando dentro da normalidade. Então, ano passado, por exemplo, nós fechamos aí o ano, né, com um repasse médio de 211 mil por mês, tá? Desses 211 mil, 103 mil é direto para pagar médico, pagar plantão, porque hoje a relação, assim, o município contrata o hospital lá para realizar o plantão e nós contratamos os profissionais. Então o dinheiro entra numa porta e sai na outra, né? Nós somos os repassadores. E aí algo em torno de 107 mil por mês para manter as atividades do hospital propriamente dito. Então, se nós compararmos aí com o valor da União, que vem 54, né, o município hoje aporta praticamente o dobro do que a União aporta no hospital. Este trabalho da subvenção e da melhoria na produção SUS é justamente para nós aumentar a participação da União e não diminuir a participação do município, mas procurar a médio e longo prazo redirecionar o recurso do município. Por exemplo, nós precisamos avançar, Andrei, em cobertura médica de especialidades, né? Hoje os médicos aqui na cidade não ganham sobreaviso. Então muitas vezes as pessoas dizem, mas espera aí, o Perdigão vai viajar. O Perdigão não ganha sobreaviso, ele não tem responsabilidade de ficar na cidade, né? Não tem, ginecologista e obstetra não ganha sobreaviso, pediatra não ganha sobreaviso, então em tese eles não têm compromisso de permanecer à disposição da instituição hospitalar, né? De estar na cidade. Mas é algo assim que principalmente nas especialidades estratégicas, pelo tamanho que está Ibirubá hoje, talvez a gente tenha que desenvolver aquelas básicas, obstetrícia, que uma criança não escolhe hora para nascer, né? A pediatria é algo assim que até foi pauta da campanha eleitoral, da última campanha, que ambos, né, os candidatos se comprometeram em avançar nessa demanda e estamos conversando sobre isso, inclusive com a própria Câmara de Vereadores, né? E aí quero chegar aqui, somado a esses 211 mil mensais, né? Tem hoje o recurso das emendas impositivas, que também em anos anteriores ela vinha mais aberta para a gente poder usar no custeio, e esse ano talvez ela estará engessada, grande parte dela, porque os vereadores também querem contribuir nessa discussão de estruturar uma escala de sobreaviso para pediatra. E aí parte desse recurso provavelmente vai ser gessado para essa finalidade. Claro que aí tem toda uma construção que o hospital vai ser parceiro, né? Se houver um envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, da Câmara de Vereadores, do Executivo, né? Enfim, de usar isso com educação pela comunidade, né? Porque esse sobreaviso, se ele for estruturado, não é para a mãe pegar e levar a criança lá e não levar mais no posto. É para realmente levar lá quando tem uma intercorrência, quando uma criança está com febre fora de hora, mas se a criança está com febre agora às 2 da tarde, tem que levar no posto de saúde. Então tudo isso a gente vai ter que fazer um estudo técnico de viabilidade e ter o apoio de vocês, né, André, da imprensa, assim, no sentido de divulgar isso, de vender isso como sendo uma coisa boa para a comunidade, que seja usado com racionalidade para que se perpetue, né? Porque hoje, infelizmente, né, o serviço do plantão médico, muitas vezes ele está lá desvirtuado, né, da sua finalidade. Ele seria mais para um caso de urgência e emergência e as pessoas usam ele de forma muito eletiva. E tem muita gente que diz assim, o médico está ganhando, tem que trabalhar. O médico que está ali, aquela porta ali, na verdade, ele está ganhando para fazer urgência e emergência, não para fazer consulta eletiva. Claro que a gente hoje acolhe as pessoas e consulta, mas de cada 10 consultas, 8 certamente não precisariam estar lá, se a gente for olhar, né, o dia a dia. Inclusive, né, acho que foi na segunda-feira, no final do plantão, deu uma intercorrência de um caso grave, né, de uma criança que sofreu uma descarga elétrica, e aí, obviamente, que o médico ficou, acho que 1h30 envolvido com ela, e populares da cidade que estavam lá por questões eletivas, né, começaram, tipo, xingar a equipe, por que não se chamava um outro médico para atender as consultas eletivas, né? Então tu veja como hoje é difícil tu ter o bom senso das pessoas, né? Não tinha nenhum caso de urgência lá aguardando, até porque se tivesse, realmente a equipe ia ligar para alguém ir lá dar um suporte, né? Então as pessoas às vezes usam a porta de maneira inadequada e ainda se acham no direito de agredir verbalmente quem está lá prestando serviço, né?
É aquela pressão, né, Odair, que acaba afastando muitas vezes as pessoas boas aí deste trabalho que é tão importante, né? Exatamente. Porque elas não querem estar lá escutando abobrinha, ou pessoas que não compreendem que estão vivendo numa coletividade, né? Que você não vai ter uma prioridade se tem uma criança sendo atendida que acabou de tomar um choque elétrico, né? Você vai ter que entender que é a estrutura que está à disposição, que os recursos não são infinitos, né? E a saúde parece que as pessoas entendem que é um saco sem fundo, que é para botar recurso, botar, sem ter nenhum tipo de controle, e não é assim que funciona, né? A gente que é da área técnica, né, André, às vezes talvez passa até, muitas vezes é mal interpretado, né? Alguém acha que a gente está aqui sendo arrogante em falar isso, mas não é. Que nem tu falaste, o recurso ele é finito, né? A empatia hoje é algo que eu vejo assim que está muito distante das pessoas, né? E muitas vezes as pessoas são iludidas, né, por falsas promessas também, né? Hoje nós estamos vivendo uma época aqui no Brasil que existe um assistencialismo muito grande. E eu não estou aqui falando de governo, enfim, de preferência político-partidária, eu estou falando de meritocracia, né? Nós viemos de uma geração, né, André? Tu como eu, viemos de famílias que sempre trabalharam, nos foi passado isso e a gente nunca teve as coisas de graça, né? A gente sempre procurou trabalhar para conquistar o que a gente tem. E eu vejo que hoje as pessoas, e isso é um desafio para os nossos filhos, né? Para nós mostrar para eles isso, né? Que hoje as pessoas querem ganhar tudo muito de graça. Então muitas vezes a gente é atacado por pessoas que não produzem riqueza, que não produzem imposto, e se acham no direito de cobrar. E às vezes aquelas pessoas que estão ali empreendendo, empregando gente, né? Ou trabalhando CLT, pagando seu imposto todo mês, têm a paciência de ir lá, aguardar, entender como que funciona, ir na porta correta do sistema. Então tá vendo assim, você está desvirtuando valores, né? E isso é muito preocupante dentro de uma sociedade. E o SUS, Odair, a tua opinião, já que você está emitindo esta opinião aqui, eu gostaria de saber como você olha para o SUS no Brasil, né? Ele é realmente este sistema tão bem estruturado, tão bem visto, ou o nosso SUS ele é meio maquiado assim, né? Ele é um sistema meio pesado, ineficiente, que passaram a maquiagem em cima dele para deixar ele bonitinho e colocar para a população como sendo a quinta maravilha aí do Brasil. Cara, todos esses anos a gente trabalhando, né, eu te digo assim, que nós somos privilegiados em termos um SUS, né? Eu acho que existe, sim, hoje um desvio de recurso, da forma como o recurso deveria chegar, né? Eu sou totalmente contra a emenda parlamentar, né? Hoje nós temos que nos servir desse modelo que está aí. Mas quando você pega assim os números do Hospital Anis Dias, vamos pegar aqui o número de 2024, que ele já está encerrado e tem uma contabilidade respaldando ele, tá? Nós encerramos com déficit operacional no sistema de 1.591.000, tá? 1,5 milhão. 1,5 milhão foi o déficit operacional do SUS. Disso as pessoas não gostam de falar, né? Do prejuízo que dá e do desafio. A pessoa gosta de falar da captação de 100 mil, da captação de 200 mil, que um deputado destinou. Na verdade, isso não seria preciso se o governo olhasse para os contratos e remunerasse, reajustasse as tabelas de acordo com o que você precisa. Então hoje, por exemplo, o governo federal ano passado criou o PEMAI, criou o programa Médicos Mais Especialistas, que o que é? Nada mais do que pegar o recurso das emendas e nós ter que aplicar eles em realização de procedimentos. Sim. Que seria o aumento que a tabela do SUS teria que ganhar, sem fazer política, vamos dizer assim, tá? Então hoje, por exemplo, nós vamos fazer um monte de cirurgias aqui em Birubá a partir deste ano, porque eu vou estar pagando 1.500 para profissional, vou estar pagando 2.300 para profissional fazer determinadas cirurgias, que a tabela do SUS preconiza R$200. Ou seja, o cara não vai entrar num bloco cirúrgico operar um paciente por R$200, né? Ele tem que ganhar o que é justo, 1.500, 1.200, não importa o valor, mas ganhar o que é justo. Agora, com esse recurso, da maneira que foi destinado, vai ser permitido fazer isso. O hospital vai ganhar a emenda e vai aplicar ali. Só que é feito todo um lobby político, né, em cima da destinação de recursos, que na minha opinião não precisaria. Se ele estivesse dentro de um contrato, o governo sabe quanto que custa um procedimento cirúrgico aqui no Sul, quanto que custa no Sudeste, quanto que custa no Nordeste, o governo sabe disso. E se ele não sabe, tem quem possa fazer esse levantamento para ele, que seriam as prefeituras, de acordo com a sua realidade.
Então, Andrei, o SUS é excelente, porque são poucos países, talvez nós somos os únicos que tenhamos um sistema tão abrangente. O SUS na alta complexidade funciona muito bem, né? Os procedimentos de alta complexidade. O problema é a média e baixa complexidade, é a ponta do sistema aqui, que às vezes o recurso ele é insuficiente e às vezes não chega. Quem pagou esse 1 milhão? Quem pagou esse 1,5 milhão aí? Esse 1,5 milhão aí fica nas costas da instituição. Aí como que a gente... Aí veio uma parte que foi coberta por emendas, né? Nós contabilizamos aqui dentro esse recurso que tu acabou de ler para o ouvinte ali, porque é recurso público também, e bem ou mal foi aplicado no ativo do hospital, no imobilizado do hospital. Então nós contabilizamos ele. Então nós fechamos o ano, vamos dizer assim, somando toda a esfera pública, com um superávit de 800 mil. Mas mais de 1 milhão desse superávit ele está na parede, ele está no equipamento, né? Fora isso, o hospital fez de gratuidade 613 mil. O que é essa gratuidade, André? É assim, ó, o paciente internou pelo SUS, né? O SUS lá paga a pneumonia, vamos dizer, paga R$300, tá? Nós contabilizamos e exige uma permanência mínima para o sistema poder te pagar. Vamos dizer que essa permanência mínima seja 4 dias. Quando o paciente atinge 50% da permanência, nós já podemos encaminhar a internação dele via SUS, tá? Aí, naquele momento ali, ele já está deficitário. Naquele momento, nós damos uma alta administrativa para ele e até o dia que ele ter alta, nós lançamos como gratuidade. Por quê? Porque eu não posso cobrar o paciente que interna pelo SUS. Eu não posso, tu deu alta pelo SUS lá no hospital, o SUS pagou R$300, teu custo foi 1.000, eu não posso chegar para ti, Andrei, tu tem que contribuir 700 aqui. Isso é legal, tá? Mas esse custo ele existe. E esse custo hoje nós jogamos em gratuidade. Nós fomos contemplados com o título de filantropia, Andrei, quando não atendíamos 60% SUS, que é um dos critérios. Nós fomos contemplados provando para o governo, e essa tese nós defendemos aqui no Anis Dias, na época, provando para o governo que nós fazia gratuidade. E esse cálculo, na época que a ABM, Apoio, que até hoje está conosco, defendeu lá em Brasília, foi aceito e foi nos deferido o certificado de entidade filantrópica em razão da gratuidade. Porque um outro critério é tu aplicar até 5% da tua receita bruta em gratuidade. E nós aplicamos algo em torno de 10%, 8%. Hoje, desde 2024, o governo federal, lá, o SEBAS, que é o setor do Ministério da Saúde que regulamenta as certificações de filantropia, começou a aceitar os atendimentos feitos também pela prefeitura, que os hospitais fazem por convênios municipais, porque não deixa de ser SUS, né, municipal. Então hoje o Hospital Anis Dias está tranquilo também com o quantitativo de atendimentos, extrapolamos 60%, vamos a 75% hoje. Mas nós temos a certificação filantrópica desde quando atendíamos algo em torno de 48% pelo SUS, né, que eram os procedimentos da União. Qual é o teu objetivo daí para 2026, né, nessa questão orçamentária? 2026 é viabilizar a questão dos leitos de retaguarda clínica, que é um recurso fundamental para nós, né? Que precisa? Precisa forças vivas, principalmente de agentes políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, partido do governo, né? Enfim, PT, PSB, a base do governo. Tenho aqui também, né, que fazer jus, né, que temos uma grande parceira. Na verdade, sim, todos os políticos têm uma parcela significativa de contribuição ao longo desse projeto. Falar de nomes é delicado porque eu vou cometer injustiça e vou esquecer alguém. Mas a Jussara, assim, sempre foi uma pessoa muito vibrante. Quando ela vem da entrevista, ela cita isso. Tem corrido muito com a gente. Estivemos em Brasília no passado, em abril. Semeamos alguns contatos lá. Mas realmente, né, o nosso projeto hoje está dentro de um par regional. Então, para o Anis Dias são 2 milhões, mas para a região são 11 milhões, né? Toda a região macro-missioneira. Inclusive agora, no sábado, dia 21, vai ter um evento aqui em Juí, junto ao Hospital de Juí de Caridade, que o pessoal lá do Ministério da Saúde está vindo entregar um acelerador ali para o serviço de quimioterapia e radioterapia do hospital, serviço de oncologia, enfim. E nós estaremos lá, mais uma vez, para oficiar, pedir o apoio. Vai estar o seu Mozart aí, que é o secretário nacional de assistência à saúde, né? Que é o cara lá que trabalha também com a liberação de recursos, né? Mas eu imagino que está muito próximo de acontecer essa demanda, né? E temos muito otimistas por ser um ano político, sim, né? Alguém então, vai assumir essa... Alguém tem que colher louros disso, né? Isso é uma coisa perfeitamente aceitável
da forma como está hoje, né, conduzido o processo político, né? Então este recurso é uma virada de chave para o hospital, né? E aí a gente sempre defendeu aqui essa questão da ampliação das cirurgias, que agora está acontecendo, né? Na verdade, o governo colocou para rodar aquilo que eu sempre falei aqui nas minhas entrevistas, né? Que o dia que nós aumentar o teto do SUS, eu aumento captação de emenda, né? E aí eu consigo ir ali na 15, pedir para o prefeito da 15 mandar uma emenda para o Anísio Dias e nós dar em serviço para ele. É isso que o governo está fazendo na prática, o programa Mais Especialista. Então nós temos assim, ó, uma caminhada de ampliar a oferta de cirurgias, estamos tramitando um projeto de reforma e ampliação do bloco cirúrgico, porque o Anísio Dias vai viver no futuro, Andrei, de urgência e emergência, leitos de retaguarda, cirurgias eletivas e saúde do idoso, que é um outro projeto que nós estamos construindo aí, tá? Que até foi pauta também da reunião com a secretária Arita agora no início de fevereiro. Neste primeiro momento ela nos disse que o Estado não iria, o Estado criou um ambulatório saúde idoso 60 a mais, mas destinou um por cada região de saúde. E aqui na nossa região ele está em Cruz Alta, lá na UPA, tá? Então, neste atual governo, a princípio não será habilitado mais um ambulatório desses para a nossa região. Não que não possa, a partir da próxima estruturação estadual, fazer isso. Nós queremos construir, é um projeto que eu discuti lá com a prefeita Jaque, lá na época que ela estava ainda se estruturando para concorrer, porque hoje a gente, assim, se tu pegar o número de internações, mais de 25% hoje das internações no hospital são pessoas idosas. Este valor alto que nós temos em gratuidade são longas permanências. São pessoas que internam no hospital pelo SUS, às vezes ficam 15, 20 dias. Pessoas idosas, né? Um desafio hoje. Hoje, eu estou há anos ali e antigamente, assim, primeiro, nós nos aposentávamos com 42, 43 anos. Todas as famílias tinham praticamente 6, 7 filhos. Então, o teu avô adoecia, André, tu tinha lá o teu pai mais 5, 6 irmãos para cuidar, se revezavam. Hoje nós estamos nos aposentando com 65 anos. Tu tem um filho, né, até agora. Eu tenho 3, né, um enteado e 2 filhas. Olha como reduziu o tamanho das famílias. Quem vai nos cuidar quando a gente ficar idoso? Teu filho vai estar trabalhando quando tu estiver idoso. Todo mundo trabalhando, né? Com então, assim, né? Então nós temos que enxergar isso como uma política pública de saúde, que nós vamos ter que ter estruturas, primeiro, para dar atendimento personalizado para o idoso, para nós conhecer o idoso. Hoje acontece muito assim, ó. A pessoa idosa, vou usar um exemplo, mora lá na Progresso. Ele tem o sítio de atendimento lá no posto da Progresso. Mas ele fica ruim de noite, vai no hospital, o médico plantonista não conhece a história dele. E começa do zero o atendimento. A nossa ideia é criar um ambulatório de saúde do idoso linkado com as unidades básicas, ou seja, ter o histórico, e linkado com o pronto atendimento. Ou seja, tu leva o teu pai idoso para constar no plantão 9 horas da noite, o médico vai acessar o histórico do teu pai. E talvez muitos exames que hoje ele está pedindo são desnecessários porque ele fez semana passada. Além de gerar custos desnecessários para o sistema, muitas vezes expõe a pessoa novamente a um raio-x, a uma tomografia, ou seja, a radioatividade desnecessariamente. Sim. Então, esses são os alicerces futuros que nós enxergamos para o Hospital Anísio Dias. Cirurgia, pronto atendimento, né? Precisamos ampliar aquela área ali. Foi uma discussão que também fizemos na Câmara de Vereadores, né? Com os vereadores, que precisamos pensar nisso. Ou o município do tamanho que está ali cria uma UPA 24 horas, ou nós temos que projetar uma ampliação do pronto atendimento, talvez até colocando um segundo médico mesmo, que não tempo integral, mas um tempo alternativo ali. Até a meia-noite, pelo menos. Isso, algo né? assim, né? A gente tem estatística das demandas ali, mas enfim, pronto atendimento, leitos de retaguarda, para quê? Para a gente poder atender da melhor forma possível aquelas pessoas que precisam ir para um centro de referência, bloco cirúrgico para fazer cirurgias de média complexidade, não para Ibrubá, mas para a região, e a cereja do bolo hoje é nós desenvolver um projeto de saúde do idoso para a gente dar longevidade com qualidade de vida para os nossos velhinhos. Retomando ali, Odair, nós paramos na questão dos objetivos para 2026, né? Você falou então dos leitos de retaguarda. Está no projeto aí aumentar a captação do governo municipal? Vai fechar em 210 por aí por mês, a média de novo? A gente pretende ampliar um pouco, até porque... Até eu ia te perguntar se a questão do Comaja, né? Toda essa
discussão, todo esse filtro que foi feito aí dos recursos municipais para o Comage, eles impactaram para menos também a receita do hospital? Não, o Comage não tem relação direta conosco. O que impactou a receita do hospital foi essa política de pegar principalmente pacientes da traumato, ortopedia e colocar no sistema, né? Para tentar regular, para fazer via SUS as cirurgias, né? Que é uma prática que o governo atual adotou. E isso sim, acabou reduzindo o número de cirurgias eletivas de traumato no hospital. Que daí foi passado para outros hospitais. Na verdade, muitos casos estão aguardando, né? Alguns já se resolveram, outros estão aguardando na fila para fazer no hospital referência pelo SUS. Agora, com essa questão que entrou dos recursos PEMAI, que o hospital aderiu, a gente vai conseguir daí fazer muitas cirurgias aqui, não com recurso municipal agora, com recurso da União, né, das emendas. Então isso também vai auxiliar aqui em desafogar. Mas o município pagava melhor. Não, na verdade, o recurso que vai vir do PEMAI agora é melhor do que o recurso que o município pagar. É a complementação. Só para explicar, né, nós recebemos a emenda, né, a destinação da emenda. Elas nem foram creditadas no caixa do hospital ainda, mas para nós nos habilitar a receber esse recurso, até uma delas saiu, assinamos o termo na sexta passada, nós tivemos que fazer, por isso que eu te falo, que se o governo quer, ele tem como pegar a informação. Nós apresentamos um orçamento dos procedimentos que nós achamos que dá para fazer em Birubá e quais valores. Mandamos para o Estado avaliou, ok, aprovado. Aí anda lá para realizar o termo. Quando nós já começamos a fazer as cirurgias, tá? Essa cobrança vai ser uma parte pelo SUS, né? Uma parte pelo SUS, que vai vir o recurso, e a outra parte se usa a complementação do recurso da emenda parlamentar, que é SUS também, é recurso federal. Então, a soma desses dois recursos vai ser a remuneração que o profissional vai receber. Para o profissional, na média, melhorou 20%, 30% o valor comparado com o que o município vinha pagando. Aí o município vai economizar esse recurso, né? Mas aí é a discussão que eu falava antes. O que nós temos que vislumbrar enquanto gestão pública? Daqui a pouco de ampliar a oferta dos serviços, né? A cobertura. Daqui a pouco, agora com esse recurso aí na frente, vai dar para se organizar um sobreaviso, sabe? Tem questões, né, que se precisa avançar aí e que o Rogério tem tido um olhar assim muito especial, né? O Rogério, muitos duvidavam da capacidade, né, e de dar certo o nome do Rogério. E o Rogério é um cara de diálogo, né? Um cara de muito limbo, né? Sempre trabalhou aí na Cotribá, sempre foi um cara muito coerente, tem experiência política, né? Ele não tinha o conhecimento técnico, mas eu sempre digo, né? O conhecimento técnico você adquire. É como eu lá no hospital. Talvez hoje o ponto mais forte meu seja o relacionamento institucional que eu criei, né, com lideranças políticas, com entidades. Por quê? Porque eu estou há anos lá, né? Às vezes as pessoas nos criticam por estar tantos anos, né? Eu sou de uma época que você trabalhar vários anos numa instituição era motivo de orgulho. Para mim isso é um orgulho. Hoje, para essa geração imediatista que está aí, para essa geração que muitas vezes quer só ganhar as coisas, né? Eles ficam pulando de galho em galho quando aparece uma oferta de emprego por R$100 a mais, né? Para mim já apareceram várias ofertas de emprego onde que até eu estaria ganhando melhor do que no hospital, né? Mas a gente ainda olha um contexto. A minha família é daqui, meu pai é idoso, mora aqui, tem todo um contexto que a gente analisa. Hoje, bem ou mal, criamos uma identidade muito forte com as pessoas, né? Eu sou um cara assim que sempre estou à disposição para ajudar dentro do possível, né? E as pessoas do bem valorizam muito isso, né? Sim. Não tenha dúvida. Verdade. Quem é o melhor cliente hoje para o hospital? É o município, o estado ou a União? Não, é o município. Hoje é o município. É o melhor cliente. O município aporta o dobro do que a União aporta, né? Mensalmente. Hoje o plantão, por exemplo, as pessoas entenderem, né? Hoje nós só temos plantão médico presencial em Birubá porque o município paga, né? Paga o médico. O estado daí aporta um valor lá de 62 mil que está agora, eu acho, 70, algo assim, para ajudar no custeio da emergência, né? Mas a União para o ambulatório hoje aporta 15 mil por mês, né? Sim. Então hoje o município é o grande responsável fomentador por funcionar o plantão. Tem essa questão, por isso que a saúde é tripartite, né? Exatamente. Tem os recursos do governo federal, tem os recursos do estado, tem os recursos do município. E esse equilíbrio aí que se busca, né? O governo federal tem que olhar um pouco mais com carinho aí para as instituições de baixa e média complexidade, conforme o Odair está colocando aqui. E o governo do estado, por sua vez, também precisa dar uma olhada com mais
responsabilidade aí para a nossa saúde local. Eu não sei como é que eles vão fechar essa conta aí, Odair, mas no fim das contas o município acaba meio que tendo que aguentar muita coisa que não é para ele, né? Mas porque o cara conhece o vereador, conhece a prefeita, conhece o Odair, a pressão pega aqui, né? A pressão é na ponta do sistema, né? É a gente que tem que responder, né? E eu te digo assim, que o Estado, né? Eu falo isso aqui há 20 anos, né? Hoje, quanto mais organizados nós estivermos enquanto região de saúde, maior probabilidade de captação de recursos. Eu sempre brinco aqui que nós temos um problema sério na nossa região, né? Que nós somos ricos. Os municípios têm uma boa arrecadação. Então, o prefeito tem o seu projeto de saúde, né? E a gente se constrói muito pouca coisa coletivamente. Se a gente vai para a região da fronteira, se a gente vai para a região ali da Serra, se a gente vai para a região litorânea, se a gente nota assim, que tem várias referências. Municípios que construíram referências juntos, né? Eles captam muito mais recurso, né? Então, o dia que nós entendermos isso aqui e começarmos a fazer algumas coisas conjuntamente, nós vamos captar muito mais dinheiro. Fortaleza dos Valos agora está fazendo um movimento ali para trazer uma referência oftalmo. É para toda a região, né? Quer dizer, todo mundo vai colher fruto com isso. Os leitos de retaguarda clínica aqui não é para Ibirubá, é para a região. Então, tu vê que vai ter um aporte de 2 milhões, né? Algo assim 4 vezes maior do que o atual convênio do hospital. Por quê? Porque tem cunho regional. É ampliação de oferta de serviço, o governo quer enxergar isso. Pessoas beneficiadas, né? Verdade. Tá certo, Odair. Dessa parte administrativa aí, acho que conseguimos sobrevoar por todos os elementos, e eu queria que você fizesse uma propaganda agora do hospital, né? Falando sobre os especialistas, né? Sobre aquele lado, então, que o hospital quer oferecer para a comunidade, né? Que vende esse serviço de forma particular, tem ali especialistas, tem médicos conceituados, pessoas que têm um carinho e uma ligação muito forte com a comunidade e que hoje prestam o seu serviço aqui em Ibirubá. E eu digo isso porque nós estamos vendo, né, uma migração muito grande, preocupante de serviços para Passo Fundo, por exemplo. Né? Eu sei que Passo Fundo é um centro inquestionável de saúde, mas tem coisas que talvez a gente poderia fazer aqui em Ibirubá, e que a gente está achando que tem que ser tudo em Passo Fundo, e isso tira muito dinheiro, muita receita aqui da nossa cidade. Então hoje o foco também desse momento aqui com o Odair é vender, né, o que o hospital tem de bom. Andrei, talvez aí tu tá atacando num dos pontos que eu me considero fraco, marketing, né? Às vezes o pessoal me ataca aí questão de finanças, cara, você vai ficar uma vida brigando comigo na finança, tu não vai me pegar. Porque é uma das coisas que eu me viro legal, sou um estudioso disso, e prestação de contas é uma coisa que eu trato com muita seriedade, porque mexer com recursos públicos, se tu não gerir com responsabilidade, tu te engata com o Ministério Público. E isso, graças a Deus, passa longe da minha gestão. Agora, marketing, realmente, nós somos fracos. Eu te digo assim que hoje nós temos um dos melhores corpos técnicos de profissionais da região. Né? Hoje de manhã falamos isso com um empresário aí, né? A gente pegasse em Perdigão, tá? Eu gosto de usar o nome do Perdigão, porque o Perdigão hoje no Brasil, se ele não é o anestesista com o maior número de anestesias em atividade, ele certamente está entre os 3. Por quê? Porque ele tem uma trajetória de 40 anos anestesiando sozinho, tá? Então, se tu pegar o número de anestesia desse cara aí, tomando por base que ele faz umas 1.200 por ano, tu chega num número astronômico. Cara, qual é o índice de problema que tem de anestesias decorrentes do Perdigão? É praticamente 0. Então é um cara fora da curva, tá? Dificilmente acharemos um outro cara com tamanha competência e disponibilidade. E as pessoas muitas vezes reclamam do Perdigão. Aí você vai parar da cirurgia, assim, doutor André, hoje deixa eu cortar você aqui para fazer uma brincadeira que me veio em mente, né? Você falou das finanças, eu fiz 1.200 vezes um valor aí esporádico que eu acho que o Perdigão ganha, para ver quanto esse cara fatura por ano, né? Um abraço aí pro doutor Perdigão, merecido, profissional maravilhoso, iluminado, um ser diferenciado, né? Grande parceiro. Aí a gente hoje tem o doutor André, cirurgião que escolhe o local onde quiser trabalhar, se um dia resolver sair de Ibirubá, né? Temos na retaguarda a parte de cardiologia, doutor Jefferson. Doutor André, que faz toda a parte de diagnóstico, né, de câncer de intestino, enfim, gastrointestinal ali, através de endoscopia e colonoscopia, e faz toda a parte cirúrgica, de cirurgia geral, né? Então, cara, hoje diferenciado. Na época chegou em Ibirubá pelas mãos do
Dr. Fabiano Schimberg, que é uma referência em cirurgia de proctologia em Passo Fundo, particularmente meu amigo pessoal, e o Fabiano dizia assim, vou te mandar o melhor aluno dos últimos 10 anos que eu tive. Olha aí. E o cara chegou com esse currículo e fez jus, né? Então, um profissional diferenciado. Temos na parte Faz da cirurgia geral também. Faz cirurgia geral. No caso, o que é de geral assim? Apendicite, hérnia, vesícula, né? Toda essa parte gastro aí, herniorrafia, né? O doutor André faz. E além dos exames de coluna e endoscopia, que é o grande carro-chefe dele hoje, que felizmente os resultados estão aí, né? Raramente hoje pegamos um cara com câncer de intestino em Birubá, né? Raramente. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo prevenção. Então tu vai lá, faz o exame precocemente, retira pólipos, elimina a chance de ter câncer de intestino, né? Sim. Então isso hoje, o resultado do trabalho do André é visível através das estatísticas, né? Aí temos na parte de cardiologia, né? O Jefferson, que dispensa comentário, né? Há anos trabalhando aí, cara com especialização, cardiologia clínica, encaminhamento de pacientes para parceiros, né, quando o cara precisa fazer procedimentos maiores. O Roger chegando há pouco aí também, né, começando a construir uma clientela sólida, um guri estudioso, assim, ó, de disponibilidade. Aí vamos para a área hoje da gineco-obstetrícia, que está um pouco defasada, porque o Beto acaba estando meio que sozinha, a doutora Juliana está migrando para uma outra área, né, a doutora Grazi Sassi aí também não fica todos os dias aqui, agora está chegando uma gineco-obstetra para residir em Birubá, então vem para complementar o trabalho do Beto, né, e aumentar essa cobertura. Questão de pediatria, né, hoje temos vários pediatras na cidade, mas alguns não estão atuando principalmente em sala de parto. Com muita felicidade, dias atrás, recebi um comunicado do Dr. Omar que está voltando para a sala de parto. Ele passou um tempo longe, né? Mas aquela história, né? O cara pensa que vai se aposentar, mas a clientela não diminui, né? Cada vez você trabalha mais. Então ele vai voltar a fazer essa parte de recém-nascido na sala de parto. Isso é muito importante, porque é um profissional hoje com currículo invejável, né? E que vai novamente aí nos servir a comunidade. Aí também está chegando agora no município um pediatra que vai ampliar a oferta de serviço ali no posto, e a gente vai tentar trazê-lo também para dentro da sala de parto, né, para ser um a mais aí, justamente para tentar organizar no futuro uma escala de sobreaviso, né. Aí nós vamos para as questões clínicas, né, doutora Miriam, doutor Luiz, né, profissionais consolidados aí a gente pega assim, hoje está chegando uma meninada aí, que inclusive eu tenho conversado muito, né, está se formando um monte de filhos de médicos, médicos ibirubenses, né, e alguns estão voltando para cá, para trabalhar um tempo, para depois ir fazer uma residência, e eu tenho incentivado eles a abrir consultório, principalmente para atender essas demandas que estão desassistidas, que é o IP, né? Tem algumas filhas de professora que estão chegando, aí eu brinco com elas, agora chegou a hora de vocês dar retorno aí para a mãe, para as colegas de trabalho da mãe, né? De atender essa demanda que hoje está desassistida, porque para o hospital é interessante, porque hoje são clientes que vão para fora, André, como tu falaste ali, né, quando eu estava elaborando a pergunta, por não ter o serviço aqui, ó. Às vezes o usuário vai lá porque lá tem um médico credenciado, se ele precisar interna pelo IP. Então a gente está tentando assim aos poucos, né, ir repatriando esse pessoal aí para ampliar. E a gente nos próximos anos aí consolidando esse movimento cirúrgico, e certamente vamos captar mais um cirurgião, porque a doutora Patrícia, que é cirurgiã, irmã do André, também acabou migrando mais para a área de estética ali, que ela tem a clínica, né? Então hoje ela vai pouco no hospital, a não ser eventualmente para auxiliar o André. Então hoje o hospital, se ampliar essa oferta aí, vai precisar mais um cirurgião. Fora isso, temos um urologista que vem para Ibirubá, né, 2 vezes por semana, que é o Dr. Marcelo Justo, que inclusive, né, hoje já demonstrou interesse de ampliar aqui a oferta de serviço dele. Talvez seja um dos ambulatórios que nós vamos criar numa parceria com o Estado de Urologia. Temos também hoje na cidade, começou a operar já agora mais seguida, uns 2 meses para cá, a doutora Antonella Beleza, que é uma otorrino, né? Que também tem uma bela de uma formação aí, e uma profissional muito acessível, uma guria querida, jovem aí, está trabalhando hoje em Panambi, alguns dias por semana. Também estamos começando aí desenhar com ela uma possibilidade de trazermos um ambulatório do assistir de otorrino para Ibirubá, em parceria com o Estado. Isso acontecendo, ela já demonstrou interesse aí de ficar só em Ibirubá. Para a comunidade seria muito bom isso. Seria também, né, um trabalho regional. Então, assim,
estamos desenhando várias coisas aí, Andrei, vislumbrando potencializar aquilo que nós entendemos que o hospital tem condição de fazer, que é cirurgia. Traumato temos ainda, né? Traumato, claro, desculpa, Marquinhos aí, né? Também, assim, agora pelo PMI, né? Vamos ampliar o número de cirurgias. O Marcos tem a especialização dele em joelho, né? E o que ele menos opera em Birubá é joelho. Ele acaba fazendo a traumato geral. E agora ele está muito feliz porque nós vamos incluir umas cirurgias de ligamento e tudo mais, que é a área que ele se especializou. Então tem a gurizada boleira aí agora que vão ser assistidos. Já tem os 2 ou 3 na fila aí me mandando mensagem e vão ser contemplados nesse recurso que está lá em análise para ser liberado. Que foi essa última indicação que o pessoal do PP levou lá no hospital de 300 mil do senador Heinz. Aliás, quero mandar um abraço aqui para a Gismari e para a Letícia, que tiveram assim, um papel, né, determinante nessa articulação. Esse recurso estava perdido, né? E as duas na insistência lá com a assessoria do senador, junto comigo aí, conseguimos repatriar o recurso. E agora vamos transformá-lo em benefício para a nossa comunidade. Temos muitos profissionais aqui no Anis Dias, temos essa estrutura completa, essa sala de cirurgia, né? E os partos aqui que são realizados, as cesáreas que são realizadas, né? Esses momentos tão especiais. Aí, ano passado foram quantos aí, Aldair? Tem 200 nascimentos no hospital? Acho que deu 210, alguma coisa assim, né? Nós trabalhamos com uma média aí de 18 a 20, né? Alguns anos dá um pouco mais. Este ano que passou até tiveram menos nascimentos que o histórico, né? Sim. Normalmente trabalhamos com 25 nascimentos mensais aí. Então é bastante coisa que acontece, né? E a nossa, lá o andar onde funciona a maternidade, inclusive, esse ano deve passar por uma reforma, uma melhoria nos quartos. Aí a gente tem um recurso do deputado Cherini de 300 mil, que ainda é de 2021, se não me falha a memória, que teve um redimensionamento. Nós queríamos inicialmente ter aplicado ele na reforma da sala de parto, mas aí esbarramos na legislação e aí agora estamos redirecionando o objeto para então reformar os quartos. Então o hospital vem assim num crescente nos últimos anos, né? Eu sempre digo assim, alguns podem me chamar de conservador, né? De retranqueiro, mas eu sempre trabalho com os pés muito no chão, né, cara? Baseado em números, né? Baseado numa realidade que é perfeitamente viável de ser alcançada e a gente, assim, esse é o nosso trabalho, a nossa forma de agir com seriedade, né? Com responsabilidade. Ano passado, muita gente às vezes critica, ano passado a atual direção que foi renovada colocou a instituição à disposição de quem tivesse interesse de assumir lá, né? Fizemos inclusive uma carta pública, de um convite, né? A pedido do então presidente Dr. Antônio, de que se tivesse alguma entidade, alguma pessoa que se achasse, né, com condições de ir lá assumir o hospital, que se manifestasse. Infelizmente não apareceu ninguém. Acabamos, contra a vontade do pessoal, mais um ano reelegendo a diretoria. Então, pelos próximos 3 anos é essa diretoria que vai estar aí e a gente vai seguir essa linha de trabalho que nós estamos defendendo aqui. Alguns não gostam, outros acham que estamos no caminho certo, mas aquelas pessoas que divergem da nossa opinião terão a possibilidade de se estruturar e daqui 3 anos, talvez, assumir lá a gestão do hospital e fazer da sua forma. Por exemplo, um dos itens que mais gera debate nas redes sociais aí, temos que ter uma UTI. Isso aí é totalmente inviável. Sobre o meu olhar, enquanto eu estiver à frente do hospital, inviável. Nós temos um hospital próximo de nós aqui, que na época do Covid pegou uma UTI, como nós poderíamos ter pego, e hoje esse hospital está operando com déficit de 500 mil por mês. Espumoso. Entendeste? Espumoso, a gente sabe, né? Não me toque, a gente sabe daí também como foi a dificuldade, porque tinham 2 hospitais lá e uma certa rivalidade, inclusive, o pessoal não conseguia construir um projeto unificado, né? Então, hospital, para você perder a mão e deixar dívida, é ligeirinho. É ligeiro. Em 60 dias tu vai do céu ao inferno. Então, eu sou um defensor, por exemplo, e esses dias estive reunido com o presidente da Unimed, falamos sobre isso, né? E já falamos também com a prefeita sobre isso. Nós temos que o quê? Ter uma boa sala de emergência, e hoje temos, né? Temos 2 leitos ali que permitem estabilizar o paciente. São UTIs praticamente. E isso, são UTIs, que a gente não divulga, mas é um leito de UTI. E, obviamente, daqui a pouco
avançarmos na questão do transporte para ter uma agilidade, uma segurança maior, e é isso, nós criar uma condição de estabilizar o paciente e encaminhá-lo no menor tempo possível. E aí o serviço de curativo, digamos assim, vai para uma UTI. Porque o brasileiro ele é mal acostumado, né, Andrei? Nós temos uma UTI, por exemplo, a 60 quilômetros de nós, que é Cruz Alta. Temos várias a 100 quilômetros de nós, e temos a Espumoso também, né, que está a 30 quilômetros de nós, né? Então, assim, na região metropolitana, tu percorre às vezes 120 quilômetros para acessar uma UTI. Entendeu? Então nós estamos bem servidos, né? Ah, mas eu não quero ir na UTI e tal. Não, não, então vamos trabalhar para reforçar. Na época do Covid, muita gente fez comentários maldosos, por exemplo, sobre o serviço do São Vicente, tá? Ah, mas vai para São Vicente e morre. Eu acho uma maldade as pessoas fazerem comentários desse tipo aí, né? Então, assim, o que nós temos que trabalhar para fortalecer o São Vicente, né? Eu sou um defensor, né? Eu sou um defensor daquela instituição. Por quê? Porque ela acolhe e ela salva muitas vidas de ibirubenses. Só que tu não contabiliza os ibirubenses que são salvos, né? Tu contabiliza os ibirubenses que são mortos. Né? E sempre vai ser mais porque vão a maioria para lá, né? Claro, entende? Então, assim... A cada 10, eu acho que 9, 7 vão para Cruz Alta e os outros 3 aí vão para os outros. Exatamente, né? Mas assim, em vez de denegrir, vamos construir, né? Vamos melhorar o serviço, é esse serviço que nós temos, a porta de entrada, vamos melhorar. Então, eu acho que sim, ó, tudo é uma construção, né? E que as pessoas, às vezes, por desconhecimento, por ignorância, por má fé, né? Acabam rotulando, né? Entidades profissionais aí, e que não é a verdade, né? Tá legal, Odair, muito obrigado. 13 horas com 39 minutos. O Lilo Engel manda os parabéns aqui pelo trabalho à frente do hospital. O Luiz Rames também manda um abraço. O Mime Godoy, Samuel Chaves, a Serlei e o Paulo Schemer. O pessoal nos acompanhando aqui e também interagindo conosco na transmissão ao vivo. Lilo, meu amigo de infância, o Luiz Rames, meu colega de quartel, tudo pessoas que quero muito bem. Que joia. E então eu deixo aqui o recado final para você. Portas abertas sempre da Rádio Cidade, do Jornal Alto Jacuí. No que precisar, estamos à disposição. E sucesso aí nesta caminhada em 2026, Odair. Obrigado, André. Eu sei que tu é um cara que sempre valoriza o trabalho da gente, procurando sempre trazer aí notícias positivas, né? E da mesma forma, estamos sempre à disposição lá. Demoramos aí uns dias para vir, porque realmente estávamos entrando em férias quando surgiu o convite. Também deixar um abraço pro Jardel aí, que é um grande guri que tu tem aí, né? Enfim, tá de parabéns aí pela tua equipe. E o que precisar da gente lá, estaremos à disposição. 13 horas com 40 minutos. O diretor técnico é diretor médico, né? O do hospital é diretor médico, que se chama, continua sendo o doutor... O diretor técnico Jefferson. nosso é o Silvio e o Jefferson é o nosso diretor clínico. Ah, qual é a diferença? Na verdade, o diretor técnico é o que responde pela estrutura do hospital, por melhorar algum equipamento. Ele é o elo de ligação entre o corpo clínico e o hospital, vamos dizer assim, a diretoria do hospital, né? E o diretor clínico é o responsável pelos profissionais clínicos que atuam dentro do hospital. Aquela questão de aprovar a ingressão de profissionais, avaliar alguma intercorrência quando acontecer através dos órgãos técnicos, né? Então é nessa linha aí. Legal, tá aí 2 grandes profissionais. Certamente. Gente, vamos para um rápido break, as últimas do esporte chegando e na sequência eu volto com mais informações aqui no Jornal da Cidade. Tem novidade que vira tradição num piscar